Dando continuidade aí a essa série que já está caminhando para o finalzinho, finalmente. Quem está acompanhando aí desde o início sabe que no episódio passado eu contei ali que quando a gente começou, né, a Magda primeiro, eu praticamente um mês depois ali, com a nossa jornada aí de intimidade com Deus, a Magda estava ali como uma espingarda do Mazzaropi, termo que ela mesma usou para o jeito que ela ficou lá no início, né, de dando tiro para todo lado, querendo passar ali a informação. E lá no início, antes de tudo, a gente começou a falar sobre a criação. Eu ainda nem tinha o canal e eu fazia os áudios e ela montava lá o vídeo e colocava no canal dela. Aí eu falava, depois ela vinha falando em cima com a visão dela. Empacamos também mais lá para o final e não conseguimos seguir adiante. Até que, nesses momentos da gente, eu citava muito versículo, lia, né, para ela, e aí tem um versículo que até tem um vídeo aqui no canal sobre esse versículo, é capa de um vídeo que fala bem assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, quando ela parou e prestou atenção nesse versículo, aí ela começou a viver literalmente dessa forma. Ela falou assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais fará. Pronto, vou entregar. Agora não vou fazer mais nada que não seja, né, da vontade dele e que ele que vai guiar o meu caminho. E assim começou. E aí, quando ela entendeu que era para eu estar falando, tem toda uma sequência aí, né, para trás, que ela foi ficando afastada do canal, eu que comecei a vir falando, e eu cheguei a falar também no episódio passado que ela entendeu que Deus estava dando esse recado de começar a falar sobre essa intimidade, né, que foi justamente isso que deu origem a tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Então, quando ela interiorizou esse versículo e teve consciência da grandeza dele, porque quando fala, gente, ó, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais fará, é literal. É a gente colocar nossa vida nas mãos de Deus e seguir a orientação dele para tudo. E dessa forma ela começou a fazer. E isso que eu quero ensinar para vocês hoje, porque nós somos testemunha do que aconteceu, sabe? E quando a gente vem para um canal falar ou falar para alguém, primeiro a gente tem que ter vivido aquilo. Por quê? Porque senão vai ser da boca para fora. Senão, não vai fazer sentido, sabe? Uma das primeiras coisas que eu aprendi com a Magda, quando eu conheci ela no canal dela, foi justamente algo que me chamou muita atenção. Ela falava bem assim, tudo que é bom para a Magda ensina. A Magda passa adiante. E eu comecei a prestar atenção naquilo. E tudo que ela ia oferecer, seja de dica, seja um curso que ela vendia no canal, ela primeiro ela testava. Ela sempre falava, gente, ó, isso aqui dá certo. Eu testei, aprovei e dá certo. Pode adquirir sem medo, pode fazer sem medo, sabe? Primeiro ela ia lá experimentar para saber se aquilo dava certo. Uma das coisas também que ela falava comigo e falava também no canal era justamente assim, ó, quando a gente gosta de alguém, quando a gente ama alguém, gosta de alguém, a gente pousa o olhar sobre aquela pessoa e a gente começa a observar as características, o jeito de ser, para ver se bate com a gente, se a gente de fato quer aquela pessoa na nossa vida. E como a gente foi afinando a amizade, começamos a ali caminhar juntas, eu fiz exatamente isso. Eu fiz exatamente isso com ela. E eu sei que desde o início ela fez comigo também. Então, com Deus não é diferente, gente. Por que que com Deus seria diferente? Quando a gente entende o amor de Deus através de Jesus Cristo por nós, né? Ele mandou o seu melhor para nos resgatar. Quando a gente entende isso, a gente começa a viver uma vida diferente. A gente começa a querer fazer a vontade dele. E uma das coisas que Jesus falou quando esteve aqui foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então,
se a gente ouve uma coisa boa e retém, como que a gente está amando a Deus e amando o próximo? Se foi exatamente o que ele pediu, né? Foi exatamente o que ele pediu. E a questão de falar para alguém, igual eu tô vindo aqui no canal falar, mas não é só isso, às vezes você não leva jeito para vir para frente de uma câmera falar para várias pessoas, mas você pode falar com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu marido, com a sua esposa, com um amigo de trabalho, é com as pessoas que estão à sua volta. Mas como você vai falar se você não conhece? Não conhece. Porque uma coisa é certa, uma coisa é você viver algo e ter parâmetro para falar daquilo. Outra coisa é você falar de algo que você ficou sabendo. É diferente, não é a mesma coisa. Então, na época que a Magda entendeu Deus falando, que era para eu começar a vir falar no canal sobre a nossa intimidade com Ele, ela não, na época que ela falou isso, eu acho que ela nem tinha prestado atenção de que o que ele estava pedindo para fazer era coisa que ela já fazia lá atrás sem ter essa intimidade com ele, que era justamente só passar para frente aquilo que ela tinha certeza, aquilo que ela tinha vivenciado antes, ela tinha experienciado. Por quê? Porque, como eu falei, senão é algo que você só está ouvindo ali passando para frente, mas não conhece. Então aí você não está ali cumprindo com o mandamento de amor ao próximo. Em vez de fazer bem, você pode estar até fazendo mal, porque você está passando algo que não é real ou algo distorcido, né? Até mesmo desse jeito. Então, a Magda, como eu conheci ela, ela já tinha acho que quase 7 anos de canal. Então, assim, a história dela para trás, eu ainda não conhecia. Fui vendo alguns vídeos dela para trás, mas eu sempre ouvia ali ela contando as coisas, e algo que aconteceu com ela foi justamente que, quando ela abriu o canal, foi no momento que ela estava depressiva, estava quebrada financeiramente, e ela conseguiu fazer algo que tirou ela daquilo, ela conseguiu romper, ela conseguiu ali melhorar de vida, e quando ela viu tudo isso, ela falou assim: caramba, eu posso ensinar isso, eu posso passar isso adiante, porque o Brasil é enorme, tem para todo mundo. Eu não preciso, né, ficar retendo só para mim. E ela, com todo amor e carinho, foi lá pro canal dela ensinar. E ela deu o primeiro vídeo dela era uma aula de empreendedorismo daquelas, onde muita gente dali rompeu. Dali rompeu. E o que ela ensinava era para que todos que colocassem em prática dariam bem. Não 0,01%, quando muitas vezes a gente vê aí pessoas oferecendo cursos com preços aí assim exorbitantes e com muita propaganda falsa, onde se você for olhar, não chega a 1% das pessoas que compraram aquilo e conseguiram romper e se dar bem. Mas ela não, ela fazia a coisa, primeiro ela testava e depois ela ia ensinar, oferecer para que todos que colocassem em prática. Só não conseguia quem não colocasse em prática, né? Então, gente, quando ela fez isso, o canal dela viralizou. Depois, ela até foi muito perseguida por conta disso, né? Mas, enfim, com Deus não poderia ser diferente. Ela também teve que testar, ela teve que ir viver a intimidade com ele, ela teve que ali experimentar aquela nova realidade para só depois então passar para frente, para depois ela poder falar, né, que Deus tudo pode e que ele faz e proclamar tudo isso que a gente tem vivido, né? Porque se ela não experimentasse, eu não experimentasse isso que a gente vem vivendo há 2 anos, como a gente poderia falar com tanta propriedade? Mas tem o que mais a gente vê a gente aí falando sem vivenciar isso, né? E a Magda, ela sempre falava no canal dela, já citei aí em algum vídeo desses para trás, que mesmo antes dela ter essa intimidade com Deus, ela era uma pessoa que tinha fé em Deus, que quando precisava ia lá fazer uma campanha de oração para pedir aquilo que ela estava precisando muito e pronto. Era dessa forma, mas ela foi a forma que ela aprendeu, porque via a mãe dela
fazer as campanhas de oração. Então, ela cria num Deus de ouvir falar, que ela cresceu até indo para a igreja, que a mãe levava e tudo, apesar de que não entrava muito na cabeça dela as coisas que eles falavam lá na igreja a respeito de Deus, porque ela enxergava Deus de uma forma diferente daquilo que ela estava ouvindo. E aí ela via a mãe dela fazendo semana de oração, campanha, dobrava o joelho, orava. Então, quando ela estava em apuros, precisando de algo, ela corria para pedir para a mãe orar. Ela conta que uma vez na escola ela pegou recuperação em 10 matérias, em todas, né? Praticamente ali. E ela ficou desesperada, ela correu para a mãe dela. Ela sabia que podia contar com a mãe que orava e Deus respondia. E aí ela foi lá pedir a mãe dela para orar por ela, a mãe começou a campanha e ela foi fazer a parte dela, é claro, né? Que era estudar bastante, já que eram 10 matérias. E pronto, ela deu o melhor dela estudando, a mãe fazendo a campanha e orando, e pronto, ela conseguiu passar. Não repetiu de ano. Por quê? Porque ela cria no Deus da mãe. Mas Deus estava querendo algo a mais, Deus queria se revelar para ela, né? Como Jó, lá no final do livro de Jó, fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo. Ou seja, Jó, ali, por causa de tudo aquilo que ele passou ali, ele passou a viver intimidade com Deus. Ele parou para conversar de fato e falar o que estava sentindo. Porque o que muitas vezes acontece? A gente cresce num ritmo de rituais, né? Onde eu oro, agradeço a Deus, obrigada, me abençoa, tal, 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 tal. Uma coisa metódica ali. Senta para almoçar, obrigada por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Sabe? Uma coisa assim muito superficial. E a gente vai fazendo esse tipo de coisa até com boa intenção, né? Porque vamos aprendendo assim. Mas quando de fato a gente entende que quando a gente ama, a gente procura ter intimidade, a gente vive um relacionamento como que se diz, de reciprocidade, né? Deus é Deus Todo-Poderoso, sim, a gente tem que amá-lo, respeitá-lo e saber o quão grande ele é. Mas ao mesmo tempo é o nosso Pai. Ele é um Deus relacional. Ele quer que a gente tenha intimidade, que a gente converse com Ele, colocando tudo para fora. E foi isso que aconteceu com Jó. Jó sacrificava por ele e pelos filhos, que naquela época era dessa forma que fazia, né? Tinha os sacrifícios de animais. Ele sempre sacrificava por ele e pelos filhos, que ele tinha tanto temor a Deus que ele ficava pensando assim: nossa, se meus filhos estiverem pecando, vou sacrificar por eles também. Então ele fazia as coisas, né, na cabeça dele, que estava fazendo tudo certinho e não estava errado. Presta atenção, não estava errado. Só que estava aquém daquilo que poderia ser, do que deveria ser. Porque é isso que Deus espera. Que a gente vive em intimidade com Ele. Então, quando ele passou por todo aquele sofrimento, por todas aquelas perdas, aí ele começou a conversar com Deus. E falar, e perguntar, interrogar. E, sabe? É isso. Então, quando a Magda, lá atrás, conversava com Deus, era como Jó, né, que ela sacrificava, ela quando estava precisando, e precisando muito, ela até falava bem assim: eu nunca gostei de incomodar Deus com qualquer besteirinha, eu só vinha falar com ele quando eu via que era algo muito sério que eu não dava conta sozinha. Olha para você ver. Isso não tem nada a ver com entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu também, apesar de na igreja que eu li a Bíblia, que tive um entrosamento maior ali do que o que a Magda teve, ainda assim também não era o que eu estou vivendo hoje, que é essa intimidade diária, que é ter o momento todos os dias para conversar com ele, para contar com ele, para tudo, né? Então, gente, quando ela experimentou toda essa intimidade e que Deus começou a trabalhar na vida dela, na minha vida, aí sim, aí agora ela sabia que podia falar com propriedade daquilo que estava vivendo, né? E aí é dessa forma que a gente precisa fazer. Tudo que a gente for passar para frente, primeiro a gente tem que vivenciar para que aquilo seja de fato algo sincero. Então eu pergunto, se nós não tivéssemos vivenciado tudo isso que eu vim contando
nessa série, nesses vídeos, né? Se a gente não tivesse vivenciado tudo isso, como que a gente poderia testemunhar? Como que a gente poderia, né, tá falando dessa forma? Como que a gente poderia falar assim, não, o que a Bíblia diz é verdade. Nós experimentamos, sabe? E quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, ou confia nele, o mais ele fará, a gente consegue descansar o coração. E não é dizer que a gente não passa por problema, a gente continua passando por situações difíceis, várias situações difíceis, sabe? Mas a paz de espírito que a gente fica, a gente vê claramente a mão de Deus agindo, porque aí a gente começa a entender que uma situação difícil que a gente está passando, é ele dando discernimento, ou às vezes ele mesmo fala, a gente traz ali, né, falando mesmo, o porquê daquilo, qual o sentido daquilo, né? E quando tem coisas que no momento a gente não entende perfeitamente, ainda assim a gente fica com o coração tranquilo, porque a gente sempre se lembra do versículo: a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e que Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, quer coisa melhor do que isso? De você saber que tem um Deus que está cuidando de tudo, que você não precisa se preocupar, mesmo diante das dificuldades, das situações mais difíceis da vida?